irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida a história que não acaba mais, no meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar. Nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que tem a pele preta, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde, menino, para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mar de sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Carlos Drummond de Andrade. Você. A Vai pra frente. casa era uma casa
souber, se esquecer, não tem problema nenhum, né? Pode ir. Eu vi o céu, mesmo entre as paredes, e os galhos da cássia. Eu vi o céu, e de tão bonito se fez de azul para me confundir. Mas eu vi o céu. Para encerrar, eu queria pedir a oração recitando mais uma da autoria dele. As crianças são normais, são criaturas de paz. Somos criaturas puras. As crianças são diferentes, mas são gente pequena ou grande, não importa como ande. Da minha autoria, Ubirajara Santos Silva Filho. Parabéns, criança! A Agatha quer recitar outra, recite a. A menina Sabiá. A menina canta e canta, junto com seu amigo Sabiá. Ela canta da janela, ele do lado de lá. No bar da jabuticabeira, tudo de brincadeira. Ela são todos os dias, com a maior alegria, ela corre da janela. Todos encantam, ouvindo o canto dos dois. E no ar paira uma leveza que enche o ambiente de beleza. É tão doce aquele canto, que ali não há mais lugar para outros que queiram cantar. Os demais pássaros quietos parecem observar o espetáculo que acontece entre a menina e o sabiá. Pessoal, nós só temos que agradecer por esse lindo espetáculo, né? E essas crianças desde cedo gostando de literatura, de arte. Como Rosa e Mário falaram aqui no início, esses cursos de teatro preparam as crianças para o futuro, vão ser alunos mais desinibidos, né? E Walter, nós saímos dessa escola, né, Walter? Nós éramos mais novos, um pouco, né? Mas parabéns, gente, mais uma vez obrigado a todos vocês, né? Crianças maravilhosas. Pessoal, agradecer rapidamente também aqui alguns parceiros, né? Nós tivemos aqui o apoio da Prefeitura, né, dando a devida estrutura para a gente, colocando aqui esse espaço à nossa disposição, Secretaria de Educação, o diretor de Cultura, né? O prefeito esteve aqui hoje fazendo a abertura e nós agradecemos a todos eles. Agradecer também ao colega Almerindo, com a HZ News, né, esse grupo de comunicação que está fazendo um trabalho muito importante. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado e Almerindo e sua equipe tem feito entrevistas com várias pessoas de Jacobina, decanos, pessoas que têm na sua mente a história da cidade e muitas vezes essas pessoas se vão, e fica só a lembrança, mas quando está ali gravado, ele deixa a história, deixa o que ele viveu para as gerações futuras. Então já tive a oportunidade de ouvir algumas entrevistas e eu estou aqui fazendo propaganda para que vocês assistam, porque com certeza quem gosta de Jacobina vai gostar dessas histórias. A gente teve Dr. Flávio, teve Ginaldo Oliveira, Joaquim Valoar, E isso é um trabalho, meu irmão, que você realmente está de parabéns, tem que ser reconhecido, porque você está fazendo história, né? Nós até agradecemos essa parceria. Tivemos hoje também aqui o pessoal do SESC conosco, né? Eles estiveram colocando aqui um stand e nós já estamos aqui firmando a parceria com eles para a próxima feira. Se eu falar próxima, foi a feira, né? O próximo feira, o próximo festival. Tivemos aqui já o Grupo Teatro também, que nós agradecemos, e o Grupo Lefort com contação de história, que é a nossa amiga e membro da academia, Denise, Eu não sei o presente, mas o grupo teve, foi um trabalho muito interessante e muito bom. Estou esquecendo de alguém? Acho que não, Mas a Paz esteve aqui também hoje, participando conosco, colocou um stand com os trabalhos muito bonitos dos alunos.
E realmente eu mesmo fiquei admirado, porque eu não conhecia. Olha, também estiveram a professora Consuelo, né, que ela faz ilustração e poesias. Então temos uns livros aqui muito bonitos. E nossa amiga, né, Vera, minha grande amiga, com exposição de belos trabalhos aí, hoje à tarde. Né? João Bosco, nosso poeta, esteve aqui. O pessoal do Cacho também, né, trouxeram o trabalho dos seus alunos. E foi realmente assim, um trabalho que nós fizemos com um determinado esforço, né? Porque não tem como a gente fazer um trabalho desse sem estar correndo atrás e sem uma estrutura adequada ainda. Mas isso aí serve de lição e de energia para que a gente no próximo ano faça melhor ainda, contando com esses parceiros que estiveram aqui e com mais outros que com certeza vão estar engajados nessa luta, que é uma luta pela cultura, pela literatura aqui de Jacobina. E para a gente encerrar hoje esse evento com chave de ouro, nós temos aqui a presença de um amigo, de uma pessoa que sempre que nós procuramos teve à disposição da gente, e a gente agradece de antemão ao nosso querido Dr. Walter Oliveira. Ele já tem alguns livros lançados, né? Então nós já chamamos ele para a academia, vamos ver como é que fica isso aí, né? Nós temos aqui os membros da academia e a gente está precisando dar uma revigorada. Aí vamos trazer pessoas novas para o ano que vem. Ajudar os velhinhos aqui, eu vou tirar os velhinhos ali a carregar de piano, né? Sabe disso que eu sou mais velho que ele, né? Mas, pessoal, vamos deixar de papo e vamos ouvir nosso amigo Walter. Na verdade, você poderia falar sem slide, mas hoje à tarde, rapidinho, eu montei.
noite, dando para ouvir direitinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para participar desse evento, né? Acho que é o segundo evento da Frija que eu sou convidado para participar, e com muita satisfação que eu estive no anterior, né? E também foi um evento abrilhantado com os poetas mirins, né? E assim é um privilégio, um prestígio você chegar no evento e ver uma apresentação como essa, né? As crianças recitando poesias e recitando poesias de autoria também, né? Coisa bonita. É uma prova de que estamos plantando, né, uma semente de ouro. Então é isso. Feito esse agradecimento, acho que para falar desse tema que é por demais importante, e também parabenizar a academia, né, pelo tema, né, o fato de não deixar passar em branco então, não deixar passar em branco uma data como essa, né? A gente está falando de uma efeméride ligada à história de Jacobina. Então, não é muito a minha seara discutir efeméride, mas assim, eu tenho, durante alguns anos, tenho sido convidado para falar sobre Jacobina, sobre a história de Jacobina, e esse tema dos 300 anos, então isso é muito importante. Bom, como é para falar de efeméride, é importante a gente pensar o que é isso, né? Talvez para a geração mais nova seja uma palavra esquisita, né? Estranha. Então, efeméride é uma palavra que vem do grego, que vem de lá do grego, efemeris, que quer dizer que é próprio de um dia, aquilo que acontece em um dia. Essa palavra derivou no latim o efeméride, que está ligado às atividades diárias, o que é o do diário. Então essa é a raiz, né, que liga a palavra do português efeméride. O efeméride é um conceito que se refere a um acontecimento relevante e que é lembrado sempre na data do seu aniversário. Então, muitas vezes, todo ano a gente está comemorando, quando para bater palma, né, está comemorando uma efeméride, né, um acontecimento importante que foi o seu nascimento, né? Então, a gente vai estar falando de efeméride, uma efeméride ligada ao nascimento de Jacobina, né? Então, a efeméride, portanto, é algo que está ligado ao ato de lembrar, né? Quando a gente comemora, está se referindo a uma efeméride, é algo que a gente está lembrando. E a lembrança é uma oportunidade excelente para a gente refletir sobre aquilo que a gente comemora, né? Sobre aquilo que a gente está parabenizando. Então, a efeméride está ligada a uma memória social. E toda memória social ela é um campo de disputa, né? Aquilo que chega para nós do passado é sempre o resultado de uma disputa, de uma correlação de forças, né? No sentido de garantir que seja preservado isso para a posteridade. Então a gente vai estar falando de efemérides, né? Então existem pessoas, existem grupos que contribuem para que aquele acontecimento não seja esquecido. Essa é a função do historiador, né? Garantir que a sociedade não se esqueça de algo importante. 2022 tem sido um ano muito importante, né? Um ano de muitas efemérides, né? São muitas efemérides nesse ano de 2022. Eu vou destacar apenas algumas. A gente vai estar falando da de Jacobina, mas outras efemérides importantes que estão ligadas à memória social e que de alguma forma têm uma ligação com Jacobina também, né? Por exemplo, esse ano é o ano do centenário
da Semana de Arte Moderna, né? Para quem não sabe, a Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal em 3 dias ali em fevereiro. Foi um evento que, de alguma maneira, provocou uma mudança no aspecto artístico, porque um grupo de artistas, né, de diversas áreas ocuparam o Teatro Municipal de São Paulo, provocando uma mudança, né, num estilo que, ora, vigorava, né, o parnasiano, né, uma arte mais acadêmica, mais fechada. Então, esse grupo, de alguma maneira, provocou uma mudança nesse sentido. Agora, é importante destacar, e como toda efeméride, é importante que a gente reflita também criticamente sobre o porquê da comemoração. Esse ano, o centenário da Semana de Arte Moderna. Embora os estudantes que passem pelo ensino fundamental e médio sempre se referem, né, sempre estudam sobre a Semana de Arte Moderna. Mas será que na época essa semana foi tão importante assim, ou houve uma repercussão tão grande assim? Não, né? Foi um evento ocorrido em São Paulo, que teve uma repercussão, obviamente, muito em São Paulo. Nas minhas pesquisas, inclusive, eu tentei descobrir assim, se aqui em Jacobina alguém tinha ouvido falar na Semana de Arte Moderna, ou se os jornais locais se referiam à Semana de Arte Moderna. Não, isso passou incólume, né, esse acontecimento. Esse acontecimento só foi rememorado ou discutido décadas depois. É que se falou na Semana de Arte Moderna e isso foi incorporado nas escolas, né? Mas é importante dizer que outros estados também estavam fazendo os seus movimentos, digamos assim, modernistas, né? Rompendo com a tradição. Semana de Arte Moderna foi promovida por um grupo, né, de artistas, de escritores, notadamente brancos, pessoas que tinham da classe média à classe alta, então eram pessoas brancas que tinham uma proposta também nacionalista, em alguns aspectos até ufanista, né? E ali, dentro daquele grupo, tinha vários estratos, né? De pessoas de um pensamento progressista até aqueles que tinham um pensamento mais conservadores, fascistas, né? Ou como na época chamava, né, o fascismo brasileiro, né? O integralismo. Você já deve ter ouvido falar em Plínio Salgado, né? Aqui em Jacobina, inclusive, nos jornais locais, a gente encontra textos do Plínio Salgado, do Menóquio de Pitcher, que eram integralistas, né? Eu acho que dos modernistas, o pensamento, as ideias que mais chegaram aqui foram dos integralistas, né? Deus, pátria e família. Isso não está tão distante assim. Esse ano também é um ano de uma outra efeméride, né? É o ano do centenário da morte de Lima Barreto, né? Esse jornalista e escritor carioca, né? Um homem negro que escreveu obras fabulosas, né? Escreveu também muitas crônicas em jornais e que, de alguma maneira, passou também esquecido na época. Lima Barreto morreu no ano da Semana de Arte Moderna, né? E acho que eu tenho uma ligação com o Lima Barreto. Ele morreu exatamente no dia do meu nascimento, que é 1º de novembro. Então, esse ano, 1º de novembro, comemora o centenário de Lima Barreto, e é uma minha efeméride. Eu vou estar também, a minha data do meu aniversário. Enfim, mas a data do nascimento dele também é uma data significativa, né? O 13 de maio, né? A data da Lei Áurea, né? Da abolição. Então, esse escritor, esse homem negro que escreveu obras irônicas, provocadoras, né? E estão tocando nesses aspectos do racismo aqui no Brasil, a questão do ufanismo, ele toca nisso com deboche nas suas obras, né? Quem leu Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas é uma data que passaria em branco por muita gente. Mas esse ano, grupos de intelectuais, de estudiosos, de pesquisadores, entendendo a importância do pensamento desse homem, tem sido esse ano palco de eventos, né,
discussões a respeito disso. Inclusive tem um movimento que foi organizado pela professora Lília Schwartz, chamado Espalhe Lima Barreto, né? Que foi, existe um site, vocês podem buscar lá, espalhelima.com.br. Lá a gente vai encontrar, vocês vão encontrar vídeos, textos, artes ligados a Lima Barreto, né? Diga-se de passagem, esse homem não esteve na Semana de Arte Moderna, né? Esse homem não foi negado a participação dele na Academia Brasileira de Letras. Inclusive ele concorreu, mas foi... E na época, acho que um dos poucos que se referiu a ele, acho que o Monteiro Lobato falou assim: olha, preste atenção nesse escritor, né? Porque ele tem uma linguagem que é muito diferente, né? Uma linguagem ligada à tradição popular, à oralidade. Mas enfim. Olha uma outra efeméride, né? Esse ano é o ano também do bicentenário da independência do Brasil, né? Esse, inclusive, é o brasão, é o oficial do governo, né? O selo, né? O selo oficial do governo federal é esse daí, o bicentenário da independência do Brasil. E aí tem essa pintura, né? Consagrada, famosa aí, que é a do Pedro Américo. Inclusive, essa efeméride, né, essa data, é uma data que foi uma invenção, né, uma construção. É uma construção décadas depois, principalmente através desse quadro aí do Pedro Américo, né, que foi pintado no finalzinho da monarquia, em 1888, não salvo engano, por ali, acho que na década de 1880, ele foi convocado a pintar esse quadro, né, o chamado Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga. Então, a partir dali, se inventou uma efeméride, né, o 7 de setembro, como diz a professora Lília Schwartz. 7 de setembro não seria uma efeméride, porque a independência do Brasil foi um processo. Isso não aconteceu em um dia, né, mas se construiu isso e assim, até hoje se comemora o 7 de setembro. Inclusive, a professora Lília Schwartz lançou esse ano um livro chamado O Sequestro da Independência, onde ela fala como é que esse 7 de setembro foi sequestrado pelos militares, né? E deixou de ser uma data que seria uma data, uma festa popular, digamos assim, uma data assim, e passou a ser uma data militar, né? Com as paradas militares. Isso foi sequestrado pelos militares durante a ditadura. Em 1972, quando se comemorou os 150 anos da independência, foi o ano que eu nasci, né? Se investiu muito, inclusive aqui através do cinema, né? Foi produzido um filme chamado Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, galã, né? E a esposa, como é? Glória Menezes. Então, aquele filme foi uma forma de colocar essa tela aí, essa pintura no cinema, né? O Tarcísio Meira fazendo Dom Pedro I em cima de um cavalo branco, que hoje a historiografia mostra que esse cavalo é também uma outra invenção, que certamente, se ele andou por ali, foi em cima de uma mula, mas não em cima de um cavalo branco. Mas hoje fala-se que no dia 7 de setembro ele estava com uma tremenda dor de barriga e ele realmente não estaria às margens do Ipiranga. Mas, enfim, esse é o selo do governo, né, atual. A comemoração do bicentenário enaltecendo essa imagem aí do cavalo branco, do príncipe em cima do cavalo branco. Bom, mas vamos falar da nossa efeméride, né? Esse ano é também um ano importante para a Jacobina, porque é o tricentenário, né? É o ano dos 300 anos da fundação do município de Jacobina. Eu coloco aí um mapa, que foi um mapa elaborado pelo SEI, né? Mostrando o que seria Jacobina quando foi criada a sua vila em 1720. A vila de Jacobina, ela foi criada por um decreto real, né? Em 1720. E aí,
o que seria mais ou menos esse território de Jacobina, esse município aí, se hoje, hipoteticamente, a partir de um mapa da Bahia, né? Porque na época não havia Bahia, né? Havia uma capitania da Bahia de Todos os Santos, não havia estado, era uma capitania, e, digamos assim, o território de Jacobina extrapolava a capitania da Bahia de Todos os Santos, né? Era um território que invadia outras capitanias, então era um território vastíssimo. A gente costuma dizer que era muito maior do que muitos reinos na Europa, era o território, era o tamanho do território de Jacobina. Bom, é importante destacar o nome da professora Doraci Araújo Lemos. Eu tenho a impressão que ela foi a primeira pessoa a chamar atenção para a proximidade do tricentenário de Jacobina, né? A professora Doraci é o que eu costumo chamar de uma guardiã da memória, né? E felizmente nas sociedades, nas cidades, nos municípios, nos países, a gente tem os guardiões da memória, são aqueles que preservam e chamam a atenção da sociedade para determinados acontecimentos, para que não sejam esquecidos. Então, a professora Doraci é uma guardiã da memória, e nós tivemos um outro importante guardião da memória de Jacobina, que foi Afonso Costa, que quando em 1916 escreveu um texto chamado Minha Terra, né? Jacobina de antanho e de agora, em que ele publicou isso em Salvador, no 5º Congresso de Geografia, em 1916 Afonso Costa estava chamando a atenção para a proximidade do bicentenário de Jacobina, né? E a professora Doraci já há décadas chamava atenção para isso. Eu, inclusive, escrevia em jornais, era sempre convidado por alguém para escrever um texto sobre o aniversário de Jacobina, e publiquei alguns textos sobre o aniversário de Jacobina, mas não tinha tentado para isso. Inclusive, cometia um erro, um equívoco que muita gente comete, inclusive, de dizer que o 28 de julho é a data da emancipação política de Jacobina. Olhando uns textos meus, eu disse, olha, até eu estava também dizendo isso. Uma certa feita, a professora Doraci, eu não sei se foi pessoalmente ou ela mandou, acho que ela mandou para mim, pediu que me entregasse, e eu recebi um material assim para o professor Walter, e lá tinha um texto dela, uma cópia do jornal Correio do Sertão, e tinha uma cópia do jornal à tarde falando sobre esse processo de mudança. E aí eu li aquele material e disse, não é que ela tem razão, né? Falava do aniversário de 200 anos. Eu vou até mostrar esse daí, o Correio do Sertão. Eu disse, não é que ela tem razão. E no texto ela dizia assim, é importante que a universidade da UNEB tome pé disso, né, e leve à frente esse processo. E aí depois eu lembro que pessoalmente, conversando com ela disse, Walter, eu já estou idosa, não tenho mais energia para isso. Tem que ser vocês, né? Chamar a atenção da sociedade para esse equívoco que está ocorrendo, em que se comemora uma data de elevação à cidade, considerando que é emancipação política. Então, assim, eu não sou um pesquisador do período colonial, né? Eu não sou um pesquisador da colônia, mas eu sou um estudioso disso aí e me fiz pesquisador sobre esse tema. Depois disso, eu fui investir nesse tema. Então, assim, é importante citar que existe já hoje, depois do livro da professora Doraci, diversos estudos acadêmicos de mestrado e doutorado que versam sobre isso, que falam sobre a fundação dessa vila, que falam sobre a importância desse município. Eu vou destacar um texto da professora Vani Cléa, que hoje é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou uma tese sobre as bolsas de mandinga em 2008, onde ela fala sobre os mandingueiros, a presença de mandingueiros em Jacobina. O que eram os mandingueiros? Eram escravos, né,
pessoas escravizadas, né, que carregavam um colar com, né, que tinha um patuazinho ali. E ali, aquilo era uma identificação, era uma característica que aquelas pessoas eram adeptas da religião muçulmana, eram islâmicos. Então, Vanicléa fala sobre 4 mandingueiros que foram condenados pela Inquisição e levados para Portugal. Nessa tese ela discute isso. Esses 4 que eram, 2 deles eram de Itaitu e foram para Portugal levados pela Inquisição. É uma tese excelente. Depois teve uma tese do professor Rafael Vieira Lima, né? Professor que lecionou em Jacobina, hoje está em Salvador, que é uma tese sobre os negros em Jacobina no século XIX, que foi transformada em livro. Merece a leitura porque ele fala sobre a presença das populações negras em Jacobina, quando se dizia que no sertão a população negra era muito pequena, e ele mostra o contrário nessa tese. Há também uma dissertação de Solon Natalício sobre os paiaiás em Jacobina, né? O processo a diáspora desses paiaiás em Jacobina. E muita gente pensa que os paiaiás eram uma tribo, os paiaiás eram uma nação, né? O território dos paiaiás era vastíssimo nesse sertão da Bahia. Para dizer que de Jequié ali você tinha presença dos paiaiás e toda essa região aqui tinha presença dos paiaiás. Então, era uma população enorme e vasta. Infelizmente, se criou uma ideia, um discurso, em 1870, que os paiaiás tinham sido extintos, o que é uma mentira. Uma população enorme como essa, né, que eram verdadeiras muralhas humanas aqui nesse sertão, em 1870 foram considerados extintos. Ora, a gente tem visto hoje, né, todo um movimento de retomada da identificação aos paiaiás, né? Recentemente nós tivemos o lançamento do livro do cacique Juvenal Paiaiá aqui em Jacobina, né? Há inclusive uma tese da professora Jamile, que é de geografia, sobre a presença dos paiaiás na Bahia. Merece a leitura desse trabalho também, tá? Em 2010, o professor Fábio Carvalho defendeu uma dissertação de mestrado na Espanha sobre a busca e exploração de metais no Brasil colonial. É um trabalho importante também que fala desse processo da busca por metais preciosos no sertão da Bahia. Quer dizer, essa história de Jacobina, gente, remonta ao século XVI. A gente tem registros e evidência de que em 1570 portugueses já haviam chegado por aqui, nessa região. Tá? E há uma tese recente que foi defendida pela professora Hélida Conceição, chamada As Vilas do Ouro na Capitania da Bahia, onde ela discute essas vilas que foram criadas em decorrência da exploração aurífera. Aí a gente tem Jacobina, a gente tem Rio de Contas, e a gente tem uma outra vila também na Bahia. Agora me falha a memória, mas daqui a pouco eu lembro. As coisas são assim. Então, uma tese da professora Hélida foi defendida há 2 anos, mais ou menos. Então, existe um leque de pesquisas já sobre esse tema. Bom, o dia 24 de junho é um dos marcos da fundação do município de Jacobina. Tá? É essa data que tem sido usada, que foi inclusive no projeto de lei. Mas além dessa data de 24 de junho, há outras. A professora Doraci havia chamado a atenção para isso. Né? Existe a data de 5 de agosto, que foi a data em que o rei Dom João V autorizou a criação da vila, que foi em 1720. Há uma data de 24 de junho de 1722, que foi a data em que a vila foi implantada, ela foi instalada. Detalhe, essa vila, nessa data, não foi instalada aqui. Ela foi instalada onde hoje é Campo Formoso. E existe uma outra data, que é a data de 5 de junho de 1724, foi quando a vila foi transferida, a sede de lá para cá. Portanto, qualquer uma dessas datas poderia ser uma data escolhida para
efeméride para o aniversário de Jacobina, né? A opção que nós defendemos foi a data de 24 de junho. Tá? Bom, essa vila de Jacobina, né, que depois também virou uma comarca, ela tinha uma importância muito grande no cenário, não só da capitania, mas no cenário do Império Português. Era uma vila importantíssima para o Império Português. Não é à toa que o próprio imperador, Dom João V, foi ele que autorizou a criação da vila. Então, Jacobina, gente, não nasceu de um outro território, não. Ele foi criado, essa vila foi criada através de um decreto real. Tá? Então, ela não se emancipou de nenhum outro território. Tá? Então, essa importância dessa vila, né? Dessa região. Primeiro, era uma área de currais de gado, de criação de gado. Desde o século XVII, era uma área importante para a criação de gado, ou para a engorda de gado. Depois, foi uma área também importante na administração da igreja eclesiástica. Em 1683, foi criada uma sede de uma freguesia chamada Freguesia de Santo Antônio de Jacobina. Onde é que era a sede dessa freguesia? Não era aqui, viu? Era lá em Campo Formoso. A história começa lá também, né? Portanto, Jacobina e Campo Formoso têm histórias muito próximas. Não é à toa que lá é chamado de Jacobina Velha durante muito tempo e aqui Jacobina Nova. A primeira igreja de devoção a Santo Antônio foi erigida lá. Santo Antônio começa lá. Tá? Depois que a vila foi instalada, né, aqui transferida em 1724, o rei autoriza que se crie 2 casas de fundição na Bahia, por conta dessa exploração de ouro. Era preciso que fundisse esse ouro e esse ouro saísse daqui fundido em Barras. Onde foram instaladas as 2 casas de fundição? Uma em Jacobina e a outra em Rio de Contas. Tá? Detalhe, muita gente propala assim, Jacobina tinha casa da moeda. Não era casa da moeda, era casa de fundição. Fundir o ouro e não transformar o ouro numa moeda. Tá? Inclusive, essa prensa, estou sabendo que essa prensa de fundição está retornando para Jacobina e vai para o museu. Né? Depois, mais tarde, a importância da vila foi crescendo, era tamanha, que foi instalada aqui também a sede de uma comarca. O que é a sede de uma comarca? Então, agora, Jacobina já fundiu o ouro, já tinha uma sede de uma freguesia, quer dizer, e também passou a ter uma comarca. Então, um juiz presente aqui para julgar os delitos, toda a questão da justiça estaria aqui. Então, essa comarca de Jacobina era tão importante que, inclusive, questões lá em Pernambuco vinham para cá. Né? Então, a fronteira da nossa comarca ia com Pernambuco. Então, era uma comarca importantíssima aqui. Tá? Então, vamos. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou tentar acelerar, não? Porque quando vai falar desses textos... Bom, acontece que essa vila do século XVIII era uma vila importantíssima, né? Só havia 3 comarcas na capitania da Bahia, e uma delas era em Jacobina. Tá? Mas acontece que no final do século XVIII, início do século XIX, com a descoberta do diamante na região lá de Lençóis, Mucugê, aquela região ali, então a vila, a exploração de ouro sofre um refluxo aqui, uma diminuição, uma queda. Então a vila ela vai perdendo o seu prestígio. Então há uma população que sai daqui e vai para a região de Lençóis, Mucugê, né, Andaraí, toda aquela região ali. Então aqui há uma queda populacional. Então durante o século XIX, a vila de Jacobina já não tinha mais esse prestígio aurífero, digamos assim. Tá? Tanto é, em 1822, né, foi a data da independência do Brasil,
seria a data do centenário da Vila de Jacobina. Será que houve alguma comemoração? Será que houve alguma referência a essa data, ao centenário? Bom, é um dado que eu não tenho ainda respostas. Eu tenho ainda interesse em pesquisar documentos da Câmara Municipal em 1822 para saber se eles mencionaram alguma coisa. Eu não sei se houve um Adoraci da época ou um Afonso Costa da época que chamou a atenção para isso, né? Um guardião da memória. Tá? O interessante é que em 1862, esse escritor José de Alencar, ele lançou um romance, na verdade são 3 volumes, esse romance histórico, né, chamado As Minas de Prata. Nesse romance, que inaugura essa coisa do romance histórico, que era muito popular na Europa, né, com Alexandre Dumas e tudo mais, aqueles romances de cavalaria, aqueles romances de espadachim. E aqui o José de Alencar escreveu As Minas de Prata. O que eram as Minas de Prata? Era um mito famosíssimo que circulou no Brasil, Polônia, durante o século XVI, da existência de fabulosas jazidas de prata no sertão da Bahia, né? E que eram jazidas que deixaria encantado qualquer reino da Europa. Bom, hoje a gente sabe que possivelmente essas minas de prata, que virou um mito, uma lenda famosíssima, teria sido aqui em Jacobina. E o José de Alencar, nesse romance, ele se refere a Jacobina, inclusive, né? Ele retoma esse mito das minas de prata, né? Só que há alguns equívocos históricos ali no romance do José de Alencar. Eu inclusive, indico, Afonso Costa escreveu sobre isso, Pedro Calmon escreveu sobre isso, o professor Fábio também escreveu um texto falando sobre esse mito. Eu indico a vocês que leiam isso aí. Bom, acontece que no início do século XX, na aurora do século XX, né, eu digo que foi marcado por uma vigilância comemorativa, né, porque havia muita gente chamando a atenção para a importância de se comemorar as efemérides, né? Então, isso se comemorou no mundo e no Brasil foram muitas comemorações. Então, foi nesse contexto, né, da vigilância comemorativa, quer dizer assim, não deixe passar essa data em branco, porque essa data é muito importante, foi que o Afonso Costa, em 1916, chamou a atenção para o bicentenário de Jacobina, que não podia passar em branco, né? Então, a data não passou em branco. Em 1922, houve muitas comemorações por conta do bicentenário de Jacobina. Tá? E aí foi muito importante o papel do Instituto Histórico Geográfico da Bahia, o IHGB, né? Que chamou a atenção para isso. E o próprio Afonso Costa, que fazia parte do Instituto. Então, houve aqui em Jacobina 5 dias de comemoração por conta disso, desse bicentenário. Agora, essa comemoração, eu escrevi inclusive um artigo sobre isso, falando sobre esse bicentenário, foi publicado numa revista da Paraíba. Se vocês colocarem na internet lá o meu nome, assim, os usos do passado, a comemoração do bicentenário de Jacobina, vocês podem encontrar esse texto. Tá? Aí eu falo sobre isso aí. Foi uma comemoração que teve um caráter mais de elogio, né? De elogiar o Jacobina, de elogiar o Brasil, né? Estava na moda essa coisa da identidade nacional, de elogiar. Agora, nesse elogio, eu chamo a atenção, não houve espaço para se falar do índio, não se falou do negro, não se falou da mulher, né? Então, era um elogio mais das elites brancas, aqui de Jacobina. Está aqui o jornal Correio do Sertão, de 1922, né? Olha lá, Jacobina vai comemorar o seu bicentenário. Está lá o texto, conforme o programa distribuído, terá lugar em 24 do corrente na vetusta e florescente cidade de Jacobina, a comemoração dos seus 200 anos de fundação.
Aí Afonso Costa, inclusive, publicou um texto na revista do Instituto Histórico, chamado 200 anos depois, a então Vila de Jacobina. Aí ele fala, por 5 dias, de 20 a 24 de junho, a cidade esteve em festas como tão significativas nunca realizara. De todos os distritos, dos municípios vizinhos, vieram gente, muita gente que veio para cá. Aqui essa fotografia, inclusive, é pela ocasião do evento, né? Ali a preparação para receber o governador JJ Seabra e inaugurar a primeira ponte de concreto de Jacobina, que é aquela pontezinha que liga a Senador Pedro Lago à Matriz, né? Aquela ponte sobre o Rio do Ouro. Um dado curioso, aquela ponte se chama Ponte 24 de Junho. É a data da vila. Bom, acontece que se os nossos conterrâneos, há 100 anos atrás, comemoraram o bicentenário, na década de 70, depois não se comemorou mais essa data, de 24 de junho. Eu acho que eles já pegaram carona na data do centenário da independência do Brasil. O então intendente de Jacobina, né, o prefeito, era Francisco Rocha Pires, ele quis também aproveitar essa onda, essa leva, e ele comemorou esses 200 anos. Eu não tenho conhecimento de em outra ocasião ter se comemorado mais essa data. O que eu tenho informação é que a partir de 1973, os grupos políticos de Jacobina procuraram construir uma outra efeméride, uma outra data para se comemorar o aniversário de Jacobina. E aí eles usaram a data de 28 de julho de 1888. O que teve nessa data? Essa foi a data em que a vila foi elevada à condição de cidade. Bom, isso não significa emancipação política. Isso não significa fundação do município. O município já existia, né? Politicamente, o município já era emancipado, né? A elevação da vila à cidade quer dizer que a cidade passará a ter agora digamos assim, um chefe do executivo. Seria o prefeito. Na época era chamado de intendente, né? Deixaria de ter apenas o conselho e passaria a ter um intendente. Então, a partir de 1973, e aí eu estou supondo que foi quando houve a queda de um grupo político em Jacobina. Eu falei no início que toda memória social é um campo de disputa, né? É uma disputa para ver qual a narrativa que vai prevalecer. Se em 1922 o grupo do Francisco Rocha Pires comemorou o bicentenário, em 72, quando houve a queda do grupo do Rocha Pires, né? Que foi inclusive um racha interno ali, né? Que era parente dele, o Fernando Dalto, que fez oposição e foi eleito prefeito de Jacobina, e ali naquele momento fez concurso para a bandeira da Jacobina, para o hino de Jacobina, né? A bandeira que é a da Hilda Magnavita e o hino que é da professora Doraci, né? Então a cidade começou a se preparar para comemorar o seu centenário. E aí veja, o jornal A Palavra, em 1973, dizendo assim: iniciadas ontem, prossegue até 29 de julho as comemorações do 93º aniversário da elevação de Jacobina à categoria de cidade. Um dado, eles estavam corretíssimos, porque eles estavam comemorando a elevação da vila à cidade, e não a emancipação política. Tá? Mas eles estavam começando a se preparar para dizer assim: agora daqui a alguns anos nós vamos comemorar o centenário. Olha a coisa da vigilância comemorativa que eu estava chamando a atenção, né? Algumas pessoas chamam a atenção isso antes, para que a cidade se prepare. Em 1980, Jacobina completou 100 anos. Portanto, Jacobina, os nossos parabéns afetuosos e efusivos pelos 100 anos de sua emancipação política administrativa. Começou o equívoco aí, né? Já estavam falando em comemoração da emancipação política e não mais elevação à cidade.
Tem um registro fotográfico da festa dos 100 anos da cidade, né? Ocorreu ali na Praça Rio Branco, teve um trio elétrico financiado pelo Baneb e botou para dançar, né? Ok. Bom, a professora Doraci Lemos, né, ela foi quem propôs que se fizesse essa correção, né? Essa correção histórica. Inclusive, ela encampou esse movimento com a academia. Foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei, né, foi encampado pelo vereador Marco Jacobina, né, mas o projeto não foi aprovado. Depois de um tempo, e aí acho que eu me lembro que eu estava dando uma palestra sobre a história de Jacobina e tinha algumas pessoas na plateia, e um deles, o senhor Moacir Lopes, chegou para mim e disse assim: professor, doutor, que ele me chama assim, né? A gente precisa corrigir isso aí. Eu digo: mas rapaz, isso aí, para fazer essa correção, é todo um processo político que passa pela Câmara, que tem que ir para o Executivo, e vou lhe dizer, eu não estou disposto a fazer esse envolvimento. Não, mas é preciso, há um equívoco. E se eu for na Câmara conversar com o presidente, você vai? Eu digo: bom, vou, meu papel como historiador é de levar as informações, né, de mostrar para... E aí nós fomos, era o vereador Milton da Natureza, né, que era o presidente, tivemos lá, acho que Clécio também, nós tive lá na Câmara, mas naquele momento eu estava no processo de doutorado, eu digo: eu não tenho condição porque eu acho que para fazer uma mudança como essa, é preciso que a sociedade entenda, né, é preciso que a sociedade tenha conhecimento, é preciso que faça uma audiência pública, e eu não estou em condição de fazer isso agora. Agora, se vocês fizerem, ótimo. Não foi feito. Depois eu fui chamado pelo vereador Pedro para ir na Câmara, estive lá na tribuna, estive em rádio também, e fizeram uma audiência pública, estivemos na audiência pública, né? Eu levei todos esses dados para lá. O projeto foi aprovado, mas o projeto não foi sancionado pelo prefeito, Luciano Pinheiro. Aí eu disse: bom, eu já estou entendendo que essas questões aí, as pessoas não estão preocupadas dos dados históricos, né? Aí é uma questão política, é a oposição que está propondo e o outro. E aí agora, mais uma vez eu fui chamado, e eu disse: eu vou, independente de quem esteja encampando, né? Não quero saber que partido é, meu papel como historiador é levar informação. Estivemos lá, né? O projeto foi aprovado e o projeto foi sancionado, né? Olha aí, a sanção foi sancionado 21 de junho de 2022, que foi a data que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. E aí foi importante o papel do vereador Martins, nós fizemos toda uma discussão, inclusive uma escuta da sociedade, convidou, e aí está o projeto de lei, né? Que inclusive merecidamente foi homenageada a professora Doraci Lemos. A lei se chama Lei Doraci Araújo Lemos, né? Através dessa lei fica fixada a data de fundação do município de Jacobina para o dia 24 de junho, denominado Lei Doraci Araújo Lemos. A data citada no artigo anterior diz respeito à instalação da Vila de Santo Antônio de Jacobina em 24 de junho de 1722, marco da fundação do município de Jacobina. Artigo 3º, fica estabelecido o dia 24 de junho como data do aniversário de Jacobina. Ok. Infelizmente, eu acho que a data passou em branco pela administração municipal. Não foi feito nenhum comentário, não foi feito nenhuma referência ao aniversário de Jacobina, mas, enfim, agora em lei, Jacobina passa a ter 300 anos. E aí eu quero refletir com vocês os possíveis significados dos 300 anos de Jacobina. Primeira questão: será que Jacobina realmente tem 300 anos? Como município, sim, Jacobina tem 300 anos. Como cidade, Jacobina tem 142 anos.
mas como área de ocupação área de ocupação, digamos assim, do Império Português, a gente tem quase 500 anos. Eu estava falando que desde o século XVI já se tem, né, desde o final do século XVI, os portugueses já andaram por essa região aqui em busca de metais preciosos. Então, a história de Jacobina é mais antiga do que esses 300 anos. Ora, que quando foi instalada a vila aqui em 1724, só para vocês terem uma noção, a igreja da Missão já tinha sido construída em 1706. A igreja da Matriz em 1705. Quer dizer, já havia toda uma história de um arraial aqui. E antes da história desse arraial, é uma região ocupada pelos paiaiás, né? Eu estou falando de Jacobina, com esse termo aí, isso vai mais de 400 anos, né? Bom, Jacobina é o mais antigo município do sertão da Bahia. Isso é dado. É o mais antigo município do sertão da Bahia. No entanto, eu vejo que ainda paira uma cultura do esquecimento. As pessoas não se referem a isso, né? Existe, aí eu penso assim, eu acho que com esses 300 anos a gente precisa refletir como é que nós tratamos as nossas memórias. Como é que a gente trata a nossa memória? É de qualquer jeito, né? É apagando os registros, como a gente percebe nesse município, que se apaga os registros do passado, se destrói arquitetura, se destrói, quer dizer, a nossa prensa de fundição tinha sido levada daqui, né? Os fósseis arqueológicos, inclusive, não estão aqui, né? Como é que a gente trata a nossa memória? Eu acho que nós precisamos de outras histórias que deem conta da presença e legado dos povos originários, que deem conta das mulheres, que deem conta dos africanos, enfim, que a gente construa uma outra história desvencilhada dessa visão do colonizador europeu, masculino e branco. Tá? Cidade do Ouro, eu me questiono, né? Esse termo, essa expressão Cidade do Ouro, inclusive, foi construída há pouco tempo, quando se comemorou o centenário de Jacobina, que se criou essa história de Cidade do Ouro. Aquele monumento que tem ali na entrada da cidade com o garimpeiro é dessa época, né? O Hotel Serra do Ouro ali é dessa época, tá? Então ali teve porque coincide com o momento, inclusive, da chegada da mineração dessa fase industrial, que eu chamo assim, da fase industrial. A fase anterior era uma fase mais artesanal, né? Então, coincide com esse momento. O momento que se chega ao Unigel aqui, né? Que se instala, né? A chamada Morro Velho, é que se cria essa coisa, esse epíteto de Cidade do Ouro. Mas eu penso que esse projeto deixou para nós um legado de feridas muito profundas, que a gente precisa refletir com muito cuidado, com muita atenção a respeito disso, né? De ficar propalando Cidade do Ouro. Só um dado também curioso: quando a cidade de Jacó, quando foi elevado o título de vila para a cidade, o título de cidade era Cidade Agrícola de Santo Antônio de Jacobina. Cidade agrícola. Por que essa coisa de Cidade do Ouro? A gente esquece que Jacobina foi um celeiro agrícola desse sertão, né? Um dado: Jacobina não é apenas a sua sede, a sua cidade. Jacobina é um território, é um município, né? Uma coisa é a cidade, outra coisa é o município. Então, Jacobina é um município, e é um município, vasto, né? Então a gente precisa, inclusive, fortalecer essas memórias rurais, essas memórias quilombolas, essas memórias indígenas, que não estão aqui no centro da cidade,
Né? Uma coisa que eu acho louvável da atual administração é dizer que realmente é preciso olhar para a zona rural. Tá? Então eu acho que a gente precisa promover essa autoestima da população, tá? Com esses 300 anos. É uma oportunidade para a gente promover a autoestima da população através de uma cultura histórica entre os habitantes. Eu preciso que as pessoas conheçam a sua história, né? Usando aquela máxima grega lá, conhece a ti mesmo. A gente precisa conhecer a nossa história. Então, os 300 anos é uma oportunidade para isso, a gente levar isso para as escolas, né? A gente levar isso, contar essa história de diversas formas para a população. Bom, gente, e para encerrar essa minha fala, eu quero dizer que Jacobina, né, é um celeiro multicultural na Bahia. Aqui, presença africana, presença indígena, presença portuguesa e de outros estratos também europeus aí, né? A gente não fala dos holandeses que também estiveram por aqui, os franceses que vieram para cá, os italianos que vieram para cá. Então é um celeiro multicultural a Bahia. Agora, é preciso a gente acertar as contas com o passado, né? Para construir um futuro de tal forma que olhe para essa época, a nossa época, como aquela que soube se posicionar com espírito de justiça e acolhimento, né? Só assim eu entendo que essa efeméride será revestida de algum sentido. Eu agradeço. Acho que é até dispensável que comentar sobre o brilhantismo da palestra que acabamos de ouvir, né? Mas o professor queria abrir aqui para a plateia e se alguém quer fazer algum comentário, aproveitar a sua presença aqui, alguma pergunta, que acho que é um momento bem pertinente. Vou começar por mim, né? Fazendo aqui uma provocação. Essa questão da gente valorizar o que é nosso, as datas, né? Nós temos a discussão também em outro campo, eu acredito que você tem conhecimento, que é a questão da micareta de Jacobina, e também, né, a gente tem registro de que começou em 1912, e depois se propagou em Feira de Santana, que lá é a primeira micareta, que foi em 1935. Então eu queria, né, um comentário seu sobre isso, e vamos poder que, se alguém tiver mais algum, para a gente juntar e eu vou fazer um comentário maior sobre o tema. Professor Walter, em 1514 se foi registrado a chegada do primeiro cigano no Brasil, João Torres e sua esposa, né? E boa parte dos ciganos eram ferreiros, vieram nas caravelas. Eu acredito piamente nisso, que os ciganos tiveram uma grande formação em Jacobina, porque, como se foi tratada a casa de fundição, né, aqui em Jacobina, então isso iria potencializar esses profissionais, né, porque eles eram os profissionais que trabalhavam com isso em Portugal e vieram degradados de Portugal, na verdade, escorraçados, né, ou vinham ou eram mortos, né, tanto que muitos que permaneceram foram mortos e os que vieram na condição escrava, não de profissional. Os primeiros que vieram na condição profissional. Então, tem como saber a chegada dos primeiros ciganos de Jacobina e a participação deles nesse contexto histórico. Eu acredito que muitas pessoas aqui de Jacobina não saibam, mas tem sangue cigano. Entende? Porque os ciganos, o senhor me corrija se eu estiver errado, eles, para se distanciar dessa condição escrava, tiveram que se unir nos quilombos, correto? E daí, então, eles não se envolveram ciganos com ciganos, ciganas com ciganos, né?
Então eu acho que houve uma miscigenação, olha. Bom, Ivan, a gente está falando dessa coisa da memória, né? Do esquecimento, de como a gente não olha para a nossa história, né? Para os nossos eventos, não atenta para isso. E se a gente não faz isso, outros fazem, outros farão, né? Eu costumo dizer que quando os estudantes estudam sobre mineração na escola, estudam em Minas Gerais, né? Eu vi escolas, inclusive, dizendo em Salvador que organizam caravanas de estudantes para ir para Minas Gerais, para Ouro Preto, né? Para estudar essa fase do ouro na colônia. E eu, falando inclusive com a coordenadora da escola em Salvador, disse: você sabia que o processo da mineração no Brasil começou aqui no sertão da Bahia? E, né? Não, pois é. Isso, por que está em Minas Gerais? Eu estou falando que as memórias são campo de disputas, tá? Então houve uma construção mesmo de uma história, não dizer que a história contada não seja verídica, a história a respeito da fase da mineração em Minas. Foi. Agora, a nossa história até então não havia sido contada. Não foi contada. Como diz o Afonso Costa no texto dele, em 1916, Jacobina era um ignoto. Jacobina era ignorada, né? Jacobina era uma espécie de galinha do ovo de ouro que ninguém queria contar, não podia espalhar isso, não podia contar para ninguém. Houve um livro de 1711, escrito por um clérigo chamado Antônio, Cultura e Opulência no Brasil Colonial, que o livro foi depois recolhido, disse: não divulgue esse livro. Foi lançado em 1711, e nesse livro o Antônio se refere a Jacobina. Tá? Então não podia, porque os caminhos da riqueza não era para ser revelado, né? Porque os estrangeiros podiam ocupar, podiam chegar aqui, então não revela. Bom, mas se a gente não revela, outra pessoa revela. No que diz respeito à micareta... Só uma partezinha sobre isso, porque a estrada real em Minas Gerais, né, e aqui a nossa é tão antiga quanto. É mais antiga, né? Começa o caminho real, a história começa daqui, né? Esse caminho havia uma rota que saía do Piauí, que era a rota do gado, passava por aqui, né? Aqui era a área de engorda. Não à toa que no Piauí tem uma cidade chamada Jacobina do Piauí. Não é coincidência, não, é a ligação com essa Jacobina. O gado. Jacobina, quer dizer, essas famílias, essas pessoas que têm o sobrenome Jacobina, têm uma ligação com essa Jacobina. Então, a rota saía do gado, saía de lá, passava por aqui, do ouro saía daqui, ia para Rio de Contas e ligando para a capital da colônia. Então, depois é que começa a fase da exploração em Minas Gerais. Então, começa primeiro aqui. Então, as pessoas precisam tomar conhecimento disso, né? A história da micareta é uma história que o pessoal em Feira de Santana, eles têm muitos trabalhos, eles colocam realmente, eles defendem a ideia de que é a primeira micareta do Brasil. Só que, como disse você, nós temos registros de micareta sendo realizada aqui mais antiga do que lá. Eu indico, inclusive, a dissertação da prof. Divane Cléa, a mesma que escreveu sobre os mandingueiros. Ela fez uma pesquisa de mestrado sobre a micareta em Jacobina. E nesse trabalho da Divane Cléa, da micareta de Jacobina, ela traz dados ali, inclusive da presença da micareta, de festas sendo realizadas aqui, anterior à Feira de Santana. Né? A gente precisa se apropriar da nossa história, né? Jacobina tem, depois de Salvador, é a cidade que mais tem a. Isso é contabilizado.
Depois de Salvador, a cidade da Bahia que mais tem artista é Jacobina. Você traz um dado importante, a questão da presença cigana, né? Aqui. Porque para cá vieram esses degredados, né? E aí você... Professor, e o interessante é que vieram degredados, fizeram a história de Jacobina, entendeu? Porque pertenceram, isso é evidente. Eu sou cigano, para quem não conhece, quem não sabe, por isso que eu estou falando. E permanecem sendo invisibilizados, como naquela era distante. Sim. Então, hoje eu passei uma situação com... não foi constrangedor para mim, porque passou um cigano.